Boa noite, estamos ao vivo para gravar mais um Levercast, né? Acredito que não tem ninguém aqui no momento, então vou só fazer uma coisinha aqui. Ok, então vou começar a gravar aqui o Levercast, e o episódio de hoje vai ser sobre David Hume, tá certo? Vamos dar início aqui então ao processo. Bem-vindos ao Levercast, que fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria política do David Hume, certo? Então, para quem não conhece, o David Hume ele foi um grande filósofo do iluminismo escocês, junto com Adam Smith. Ele é considerado por muitos o maior filósofo que os países de língua inglesa já produziram. E o Hume ele deu várias contribuições a vários campos diferentes da filosofia. Então ele deu contribuições à epistemologia, deu contribuições à ética, deu contribuições também à teoria política, né? As coisas pelas quais o David Hume é mais famoso em suas filosofias é o princípio da indução, é o problema da indução, na verdade, chamam, e também o que chamam de guilhotina de Hume, né? O princípio da indução é aquela ideia de que a relação de causa e consequência, na verdade, não existe, né? Não tem como você estabelecer que alguma coisa é causa de alguma outra coisa. E a guilhotina de Hume se refere à questão de que você não pode derivar questões normativas de questões positivas. Você não deriva um deve de um é, né? Mas o que a gente vai tratar aqui hoje sobre David Hume é mais do que isso, é a sua teoria política. E a gente vai ver que o Hume ele se difere muito de cientistas políticos que vieram antes dele, porque o Hume ele não tenta legitimar o Estado através de um contrato social, né? O Hume ele vai tentar legitimar o Estado por mera conveniência, né? Então a gente vai começar a estudar aqui um pouco sobre David Hume. Só dando uma pequena biografia, o Hume nasceu em Edimburgo em 1711. Ele escreveu o Tratado sobre o Entendimento Humano aos 26 anos e ganhou fama após escrever o livro História da Inglaterra, certo? Então vamos começar aqui do princípio, né? O Hume ele deseja saber como os seres humanos entram em sociedade, né? Então, por que os seres humanos eles entram em sociedade? Vamos lembrar o seguinte: o ser humano ele inicialmente está em estado de natureza. Como é que é o ser humano em estado de natureza? É um ser humano que vários cientistas políticos vão dizer alguma coisa. O Hobbes vai dizer que o ser humano em estado de natureza, o homem é o lobo do homem. O Rousseau vai dizer que o ser humano em estado de natureza é um ser humano completamente independente. O Locke vai dizer que o ser humano em estado de natureza não é tão diferente do que o ser humano sobre um estado, mas que algumas inconveniências iam surgir no estado de natureza que iam levar o homem ao estado. E o Hume ele vai dizer o seguinte: olha, os homens em estado de natureza eles enfrentam um grande problema, que é a escassez, né? Os seres humanos enfrentam a escassez. Então ele vai dizer o seguinte: entre todos os animais que habitam a Terra, não há nenhum contra o qual a natureza, à primeira vista, pareça ter agido de forma cruel. Apenas contra o homem. Quão inúmeras são as necessidades e as pretensões necessárias com as quais o sobrecarrega, e quão reduzidos os meios que lhe concedeu para a satisfação da mesma. Em outras criaturas, geralmente, ambas estão em equilíbrio. Quando consideramos o leão como voraz animal carnívoro, então o consideramos facilmente
como um ser muito necessitado. Se, porém, dirigimos a atenção para sua constituição e seu temperamento, sua agilidade, sua coragem, suas armas e sua força, então verificaremos que suas vantagens correspondem às suas necessidades. Ao carneiro e ao boi faltam todos esses atributos, mas em compensação também seus desejos são moderados e seu alimento de fácil obtenção. Somente no homem encontra-se extremamente desenvolvida a união pouco natural de debilidade e necessidade. O alimento necessário à sua manutenção foge dele, quando procura e se aproxima, ou no mínimo necessita de trabalho para sua fabricação. Ele necessita também de vestuário e habitação, a fim de proteger-se contra as agruras do tempo. E, apesar disso, ele em si não dispõe nem de armas, nem de força, nem das habilidades naturais que corresponderiam a uma tamanha quantidade de necessidades. Somente através da socialização é capaz de superar essas falhas e elevar-se a ponto de igualdade com os demais seres, e até mesmo atingir uma superioridade sobre os mesmos. Então, o que é que o Hume está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o que acontece é o seguinte, no estado de natureza, os homens eles enfrentam uma questão econômica. Eles têm desejos ilimitados e eles desejam satisfazer esse desejo naturalmente, só que os homens não possuem individualmente os recursos necessários para manter-se minimamente de subsistência. Então, por que o homem entra em sociedade? Porque ele busca se relacionar bem com as outras pessoas. A razão primeira é uma questão de sobrevivência. O homem precisa entrar em sociedade, o homem precisa ser sociável se ele quiser viver. Porque aquele homem que se mostra antissocial, ele, na verdade, ele está se colocando à mercê da natureza, da sua escassez, que não está em boa correspondência com seus desejos. Então, a sociedade é como se fosse um instrumento que o homem utiliza para melhorar sua chance de sobrevivência e sua chance de satisfazer seus desejos. Né? Aí o Hume conclui o seguinte: assim, torna-se mais feliz e satisfeito do que jamais poderia ficar no estado selvagem e de isolamento. Né? O Hume fala isso no Tratado sobre a Natureza Humana. Agora, o que vai acontecer depois que o homem entra em sociedade, se você acompanhou até aqui, o que vai acontecer é o seguinte: o homem agora é mais fácil para ele conseguir adquirir comida, adquirir roupa, adquirir riqueza em sociedade, né? Torna mais fácil para ele. E a partir do momento que o homem começa a adquirir materiais, capital, riqueza, alimentos, ou o que seja, surge aí a necessidade do homem clamar propriedade, né? Dele assegurar que o que ele tem não vai ser roubado dele. É só quando o homem começa a desenvolver a agricultura, né, por exemplo, que ele vai ter um interesse de que o que é dele não seja tirado de forma alguma. Né? Então, o desenvolvimento ele acaba gerando essas demandas pela propriedade, para que o homem tenha uma propriedade garantida. O Hume, ele, como eu já disse anteriormente, ele não vai tentar buscar garantir esse direito de propriedade através de um contrato. Muito pelo contrário, o Hume vai dizer o seguinte: olha, o que acontece é o seguinte, as pessoas elas percebem que tem que ser assim. As pessoas percebem que elas têm que respeitar as posses dos outros para que as suas posses sejam respeitadas. Ora, é muito simples você entender como esse mecanismo funciona. Se eu não respeito a tua posse, e se eu vejo alguma injustiça sendo praticada por você e eu fico calado, eu não faço nada, então o que acontece é que se algum dia alguma coisa desse gênero acontecer comigo, ninguém vai me ajudar. Então a cooperação, ela acaba gerando essa ideia de que você não precisa realmente de um contrato. As pessoas se entendem em suas necessidades. Né? Então, tanto o Hume quanto o Burke também, eles tentam solidificar as instituições sociais não através da razão, como tentaram fazer os cientistas políticos anteriores a eles, mas tentam basear na tradição e na prescrição. Né? Então, o David Hume ele vai dizer uma outra coisa também. Ele vai dividir os bens que o homem tem em três. Existem três categorias de bens. Né? E ele vai dizer, o primeiro tipo de bem é a nossa vida mental subjetiva. Né? O que é a nossa vida mental subjetiva? É o que a gente pensa, são nossas ideias,
é nossa liberdade. E isso ninguém pode tirar da gente. Né? Ninguém pode roubar uma ideia que eu tenha. Né? Ninguém pode roubar o meu caráter. Ninguém pode roubar a minha personalidade. Né? Esse é o primeiro bem que a gente tem para Hume. O segundo tipo de bem que a gente tem são os nossos familiares e nossos amigos. Então Hume vai dizer, olha, por mais que eles possam ser tirados de nós por alguma catástrofe, algum sequestro, enfim, a gente tem que perceber que todo mundo tem familiares, todo mundo tem amigos. Então não há um grande interesse em as pessoas ficarem roubando os amigos dos outros, se as pessoas já têm os delas. Então não é realmente um problema. Agora, o terceiro tipo de bem que o ser humano possui são os bens físicos externos. E aí é que entra o problema. Por quê? Porque os bens físicos externos, eles são objetos de desejo geral. Todo mundo quer esses bens físicos externos. E o que acontece? As pessoas, elas começam a temer que esses seus bens físicos externos sejam usurpados dela. E principalmente quando elas entram em sociedade e começam a se desenvolver e começam a acumular riqueza. Né? Então, o que acontece? E você também tem aquela questão que é o seguinte, as pessoas, elas primeiro valorizam a si mesmas, depois valorizam as suas famílias e, em último grau, valorizam os seus bens externos. Normalmente é o que as pessoas fazem. Então, as pessoas precisam de alguma forma de proteger esses bens externos a partir do momento que elas entram em sociedade. E aí, o que é que acontece a partir daí? Os homens, através de convenção, e o Hume ele dá um exemplo muito bacana, que é o seguinte, imagina que há um bote e você tem duas pessoas remando nesse bote. Né? Essas pessoas não precisaram fazer um contrato para estarem remando esse bote rio abaixo. Por que elas remam? Porque elas possuem o mesmo objetivo. Né? Da mesma forma, é a propriedade. O Hume vai dizer o seguinte, olha, não existe propriedade se as pessoas não reconhecem o direito de exclusividade de posse. Ok, mas por que as pessoas reconhecem o direito de exclusividade de posse? Aí Hume vai dizer, porque todos se beneficiam desse reconhecimento. Uma coisa aqui bem interessante, ele vai dizer, abre aspas, portanto, não há sentimento capaz de manter a tendência egoísta sob controle, além desta própria tendência, ou seja, quando se lhe dá uma nova direção. No entanto, esta alteração de direção, com o mínimo de reflexão, precisa ocorrer necessariamente, pois, evidentemente, esse sentimento é satisfeito de forma muito melhor através de sua limitação do que enquanto permanecer livre. Mantendo a sociedade, obteremos propriedade com maior probabilidade do que na condição isolada e abandonada, que seria a consequência necessária da violência e da ausência geral de vínculos. Então, a sociedade, ao mesmo tempo que ela é catalisadora do desenvolvimento, e para esse desenvolvimento continuar sustentável, a gente precisa de propriedade, ao mesmo tempo, a sociedade ela é a única coisa que nos pode garantir essa propriedade, certo? Se por um lado a propriedade é algo que a gente precisa para viver em sociedade, né? A propriedade também ela é fruto da sociedade. E por que não poderia haver propriedade em estado de natureza? Porque no estado de natureza, alguém te rouba e você vai reclamar a quem? Você não desenvolveu vínculos. Então, qual é a importância da sociedade? A importância da sociedade é que nela você desenvolve vínculos. E desenvolver esses vínculos, você tem uma maior probabilidade de ter sua propriedade assegurada. O Hume ele vai falar também da ação humana, e ele vai dividir as ações humanas em primárias e secundárias, certo? E aí ele vai dizer o seguinte, as ações primárias são normas implícitas, e as ações secundárias, elas necessitam que as normas sejam explicitadas e frutos da razão. Como assim? Se eu tomo uma ação primária, isso implica dizer que para eu tomar essa ação, eu considerei na minha cabeça que essa ação ela era legítima, ela era moral, e assim por diante. Agora, o que é uma ação secundária? São aquelas ações que precisam de um maior detalhe. E aí a gente poderia entrar no ramo do direito, enfim. Mas o Hume vai dizer que a moralidade e as leis e a propriedade surgem a partir dessas ações primárias. Elas surgem espontaneamente na sociedade. Então ele vai dizer o seguinte, a origem da justiça explica a origem da propriedade. O mesmo artifício criou os dois. Tal como os nossos primeiros e mais naturais sentimentos morais estão fundados na natureza das nossas paixões e dão preferência a nós mesmos
e amigos acima de estranhos, é impossível que possa haver naturalmente qualquer coisa parecida com um direito fixo ou propriedade. Fecha aspas. Certo? Então, para o Hume, a propriedade ela só vai ser criada na sociedade por causa da natureza humana e da consequência dessa natureza frente a um ambiente que é escasso, certo? Que não tem recursos disponíveis, né? Então ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a competição dos interesses, que é um requisito da formação do direito, não mais existiria se cada homem considerasse brandamente o outro, ou se a natureza satisfizesse abundantemente todas as nossas necessidades e os nossos desejos. Né? Então ele vai dizer, por que o direito surge? Por que surgem as leis? Por que surge a propriedade? E aí o Hume vai responder, ora, para resolver os conflitos. E por que existem os conflitos? Aí o Hume vai dizer, ora, por duas coisas. Primeiro, porque os homens eles não são brandos entre si. Os homens são violentos entre si. Né? Os homens só são brandos com seus familiares ou consigo mesmos. Quando se trata dos outros, eles são violentos. Né? Primeiro por causa disso, e depois, né, porque a gente vive num mundo de escassez, onde todo mundo quer um pedaço do bolo. Né? Então, ele está dizendo aqui, também não haveria motivo para as particularidades e delimitação da propriedade e do patrimônio habituais agora entre os homens. Enfim, ele continua. Se a benevolência dos homens entre si ou generosidade da natureza fosse elevada na medida suficiente, a ordem de direitos seria supérflua. Outras virtudes mais nobres e bênçãos mais valiosas tomam seu lugar. O egoísmo do homem é atiçado porque possuímos apenas poucos bens em proporção às nossas necessidades, ou seja, a relação econômica. Pois bem, a fim de manter esse anseio sob controle, os homens foram obrigados a sair da coletividade, da propriedade, e distinguir entre seus bens e os de terceiros. Né? É aquela coisa, um exemplo que ilustra muito bem isso é a questão da tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Você diz, a propriedade coletiva é tudo de todo mundo. Beleza, então o que é que vai acontecer? Você vai chegar lá, vai se aproveitar daquela propriedade, e os custos que você vai gerar e o estrago que você vai gerar, você vai dizer, ora, eu não tenho mais responsabilidade sobre isso do que outras pessoas, porque as outras pessoas também fazem. Eu não vou limpar o que elas sujaram também. Isso é um exemplo clássico de como a propriedade coletiva dá errado. Né? E também tem aquela coisa, você pensa, se todo mundo está usando, então isso aqui vai acabar. Então eu vou usar logo antes que acabe. É a questão da exploração. Quando a propriedade coletiva, as pessoas exploram cada vez mais. Então, vai surgindo uma questão de conflito de interesses. Né? Se eu percebo que você está usando a terra, que eu também uso, e eu vou querer essa terra no futuro, então a gente vai ter um impasse de interesses aí. E como é que se resolve melhor esse impasse? Delimitando propriedade. Então é isso que o Hume está dizendo. Vou repetir para vocês, vamos lá. O egoísmo do homem é atiçado porque possuímos apenas poucos bens em proporção às nossas necessidades. Pois bem, a fim de manter este anseio sob controle, os homens foram obrigados a sair da coletividade, da propriedade, e distinguir entre seus bens e os de terceiros. Beleza. E aí, o Hume vai dizer o seguinte, que quando os homens eles passam a fazer essa distinção, e essa distinção que todos os homens reconhecem, não é preciso nenhum contrato para que ela exista, normalmente os homens têm em sua mente, implicitamente, 3 regras de justiça. Quais são essas 3 regras? Primeiro, estabilidade de posse, ou seja, se você adquiriu determinado com isso. Terceiro, o requerimento que as promessas sejam mantidas, certo? Essas aí são coisas gerais que todo mundo vai concordar. E sabe uma coisa mais interessante? Isso é uma noção de mão invisível aplicada à justiça e ao direito. E sabe uma pessoa que foi muito influenciada pela visão do Hume? Sócrates até o presente, ele diz o seguinte, para Hayek,
regimes de propriedade são parte de uma ordem espontânea de sociedades de mercado. Eles crescem como resultado de uma miríade de microdecisões de agentes individuais e, portanto, representam a convergência da sabedoria individual e a razão que não pode ser compreendida por nenhuma mente sozinha. Hayek segue Hume tanto no seu convencionalismo quanto na sua rejeição do racionalismo, que Hayek clama reemergir com o desejo de justiça como redistribuição. Certo? Então você vê a importância de Hume em pensadores contemporâneos como o Hayek. Né? E aí, vamos agora entrar na questão de como o Estado surge para o David Hume e como o Estado é legitimado para ele. Então, o Hume ele está pouco interessado em como o Estado vem a existir. O que ele está interessado é o seguinte: o Estado, tal como é hoje, ele desperta comodidade da população ou ele desperta revolta? Porque o Hume ele segue a linha do Burke em falar que a prescrição confere legitimidade. O que é prescrição? A prescrição é toda a corrente de eventos, toda a linha histórica que nos trouxe até aqui. Então ele vai dizer o seguinte, cara, não importa tanto quanto o Estado foi criado. Se todo mundo está aceitando ele hoje, então isso torna esse Estado legítimo. Né? Então o Hume ele diz o seguinte, abre aspas, tempo e costume dão autoridade a todas as formas de governo e a todas as sucessões de príncipes. E aquele poder que primeiramente estava fundado apenas na injustiça e na violência se torna com o tempo legal e obrigatório. Ele fala isso no Tratado sobre a Natureza Humana também. Né? Mas aí, né, aquela grande questão. Como é que uma minoria pensa o seguinte, tem aqueles caras lá em Brasília, né? Pensa o seguinte, o quanto por cento da população brasileira aqueles caras são? Você pode falar, não, eles representam todo mundo, certo, mas eles são quantos? Não chega nem a 1% da população brasileira, certo? Então o Hume ele diz o seguinte, abre aspas, nada parece mais surpreendente para aqueles que consideram os negócios humanos com um olhar filosófico do que a facilidade com a qual os muitos são governados pelos poucos e a submissão implícita com a qual o homem resigna seus próprios sentimentos e paixões para aquelas dos seus governantes. Quando nós perguntamos por quais meios essa maravilha é efetuada, nós devemos achar que, como a força está sempre do lado dos governados, os governantes não possuem nada para apoiá-los a não ser a opinião. É, portanto, na opinião apenas que os governos são fundados. E essa máxima se estende do mais despótico e mais militares governos, tão quanto aos mais livres e mais populares. Né? Então, o que é que o Hume está dizendo? Ele está dizendo, olha, o governo ele pode até ser iniciado por uma questão de violência e de força, mas o governo não pode se manter por uma questão de força e de violência, porque é óbvio que 200 milhões de pessoas, né, possuem muito mais força do que 20 mil pessoas no Congresso. É muito óbvio que a maioria da população não é política. Então, nesse caso, como é que a gente pode dizer que uma multidão possui menos força do que uma minoria que está no poder? Não faz sentido. Ora, então, onde é que o governo baseia a sua legitimidade? Onde é que o governo ele consegue essa tranquilidade para governar? É na força? O governo vai dizer, não, é na opinião. As pessoas simplesmente aceitam. As pessoas estão confortáveis com isso, e é por isso que os governos continuam a reinar. Então, o governo atual, ele existe não por contrato, mas por um sentimento conjunto de lealdade e de reconhecimento da sua legitimidade. Certo? E aí, o Hume, vamos lembrar que ele não compactua dos contratualistas, ele não acha que o governo foi tipo, vamos fazer um acordo aqui, você provê justiça e aí a gente garante alguns direitos e tal, você protege a nossa propriedade. Não. O Hume, ele diz o seguinte, ele desafia, né, os filósofos contratualistas a acharem um
um exemplo histórico de um governo que tenha sido estabelecido por contrato, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, quase todos os governos que existem no presente, ou que possuem qualquer menção na história, foram fundados originalmente, seja por usurpação ou conquista, ou os dois, sem qualquer pretensão de um consentimento justo ou de submissão voluntária das pessoas, né? Só que é aquilo que ele disse, né? O tempo costuma dar autoridade a esses governos. Não é que o governo ele consegue a sua autoridade através da forma que ele conquista as pessoas. Não, o que vai dar autoridade ao governo não é o que acontece depois disso. Né? É aquela coisa, se as pessoas aceitam, então o Rio vai dizer, tá aí a autoridade do governo, tá aí de onde tira a sua legitimidade. Agora, se as pessoas não aceitam essa conquista violenta e sem consentimento, aí Rio vai dizer, ora, então as pessoas não deram legitimidade ao governo. Beleza. Gente, eu acho que... Obrigado, Maurício. Beleza. Então, eu acho que de Hume aqui eu já tratei o que deveria ser tratado. Vamos só dar um resumo, tá certo? Já vai para 30 minutos, daqui a pouco 4 minutos, né? Mas a ideia é o seguinte. Primeiro, a propriedade, de onde é que ela vem? A propriedade vem do reconhecimento mútuo das pessoas de que elas precisam ter o reconhecimento de que as suas posses são de uso exclusivo delas. As pessoas precisam ter esse reconhecimento. E para tal, elas começam a reconhecer essas posses dos outros. E é aí que surge a propriedade. Como é que Hume define a propriedade? Hume define a propriedade como o reconhecimento da sociedade que você possui o direito exclusivo de posse em relação a determinado objeto. Isso é propriedade, completamente dependente dos outros. E por que a gente vai decidir que a propriedade precisa ser estabelecida? Porque a gente começa a se desenvolver em sociedade. A gente entra em sociedade justamente para sair de um estado miserável, de escassez abundante. E quando a gente entra em sociedade, que a gente sai desse estado de escassez, a gente começa a acumular recursos. E ora, se a gente começa a acumular recursos, nós temos interesses que os nossos recursos não sejam usurpados de nós, certo? Se a gente não tem esse interesse, então nós temos interesse que seja reconhecida o direito de posse exclusivo desses recursos por nós. Então aí surge o direito de propriedade através de egoísmo, não através de, porque está na tábua, foi escrito no céu, é um mandamento divino, não. É através da mão invisível, no caso da justiça, né? É através do ordenamento espontâneo que surge a instituição da propriedade. E aí, o que é que vai acontecer? Com o tempo, as pessoas vão precisar também de mecanismos para punir aquelas pessoas que não reconhecem que você possui o direito de posse exclusiva dos seus recursos. E aí as pessoas vão começar a colocar magistrados que vão punir alguns, outros não. Mas isso também não necessita de um Estado até aí. Poderia fazer por contrato, alguma coisa do tipo. Agora, quando chega o Estado, e o Estado ele se impõe, e Hume vai dizer, na maioria das vezes, pela força, então você tem uma questão de conveniência aí. Porque o Estado ele é capaz de fornecer justiça de uma forma até adequada, né? Porque o Estado ele tem a capacidade de punir aqueles transgressores. Então, as pessoas elas acabam se acomodando com a existência do Estado. E quando as pessoas se acomodam com a existência do Estado, elas nada mais estão fazendo do que implicitamente dando ao Estado o direito de exercer o seu poder sobre elas, através da prescrição, independentemente da forma que esse Estado foi iniciado. Né? O Hume ele vai dizer que as nossas ações morais elas são de primeira instância, né? No caso, no sentido de elas não exigirem uma reflexão profunda, mas a gente tem algumas normas implícitas dentro da gente, e ele... eu acho que eu não tenho mais nada a falar sobre o David Hume por enquanto, né?
É isso, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui, por terem acompanhado até aqui. Eu vou cortar essa parte para frente para estar no podcast, mas se alguém que estiver assistindo aí tiver alguma pergunta, pode mandar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Não? Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigado. E tá acabando aí mais um Levercast. Valeu!